Você sabe quais são os seres sobrenaturais que estão presentes em Naruto? Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e no vídeo de hoje eu tô aqui de caveira pra falar um pouquinho dos seres sobrenaturais, dando continuidade àquela série que eu comecei semana passada, né, que eu falei dos fantasmas e tudo mais, essa série de Halloween. Toda semana eu vou soltar um vídeo mais voltado pra temática do Halloween, falando de monstros, fantasmas, seres sobrenaturais e tudo isso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os yokais, ou até seres de outros lugares e outras classificações que estão presentes dentro de Naruto, né? Que são baseados na vida real, mas que eles estão presentes em Naruto. Então, pra gente não enrolar muito aqui, a gente tem muita coisa pra falar. Se você gosta do meu trabalho, deixa o like aí embaixo. Se você não conhece ainda, me dá uma chance, assiste até o final. E se você gostar, dá o like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa aqui pra você, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, o primeiro ser sobrenatural que eu queria trazer aqui, também acho que é o mais famoso, e eu tô falando do Shinigami. E o que é Shinigami? O Shinigami é o deus da morte dentro da cultura japonesa. E ele já foi representado em vários animes, em várias obras, em vários cenários, que ele é o deus que ele traz a morte, cada um representa a morte de uma forma diferente, né? Inclusive, meu anime favorito é Death Note, e lá tem o Shinigami, o foco é muito neles. Eles escrevem o nome no caderno e tudo mais, eles têm o mundo do Shinigami. E Naruto a gente também tem o nosso Shinigami, né? E aparentemente o Naruto é um só, ou todos eles são muito parecidos, mas que é o que tanto o Hiruzen quanto o Minato, eles invocam para poder selar a Kurama, no caso do Minato, e no caso do Hiruzen, os dois primeiros Hokage. E como esse Shinigami funciona? Ele faz uma troca. Você dá a sua alma para ele, né, junto com a alma de quem você está selando. Em troca, ele vai se livrar da vítima pra você, né? Ele vai absorver a alma da vítima e tudo mais. O Hiruzen não foi tão bem sucedido assim pra selar os braços do Orochimaru. Já o Orochimaru ele foi muito bem sucedido, conseguindo escapar da punição do Shinigami, né? Da recompensa, digamos, dele. Não sei se isso teve algum tipo de efeito colateral ruim pra ele, né? Não sei se vai que o Shinigami ficou bravo e depois foi cobrado de alguma forma. Não sabemos bem como é que funciona. Mas o Orochimaru invocou o Shinigami, ele escapou duas vezes do Shinigami, né? Uma que foi o Hiruzen que trouxe pra ele e outra que foi ele mesmo que trouxe. Então, enfim, né? O Orochimaru é muito foda. E aí a gente tá falando do Shinigami, que é o grande deus da morte, que tá presente em Naruto também. Ah, meu filho, tá no jogo é pra usar! Outro ser que é muito famoso mundo afora, mas que em Naruto não é tão evidenciado, é o Nekomata. E a gente tem duas representações do Nekomata. Um deles é o Matatabi, né, que é o biju de duas caudas. Só que eu não vou falar do Matatabi aqui, porque se a gente for falar do Matatabi, a gente fala dos outros bijus e tudo mais. E a gente não tem muito tempo para isso, porque tem muita gente para falar. Então eu vou deixar um vídeo específico para as biju, né, para falar dos poderes delas, inspirações, história delas e tudo mais. Então não vou me enrolar aqui muito com o Matatabi. Mas, em contrapartida, a gente tem um outro Nekomata, né, que realmente é chamado de Nekomata. Né, e ele é o líder lá dos gatos, da Fortaleza dos Gatos, né? Ele apareceu no anime. Ele, teoricamente, é bastante forte, mas ele foi derrotado pela união do Naruto e do Sasuke. Ele também tem uma boa relação com a Nekoba, que é aquela senhora que fica lá no negócio do céu, né, Soraku. E ele consegue alterar o tamanho dele, né? Ele fica grandão, depois ele fica pequenininho pra poder interagir com ela ali e tudo mais. E qual que é a inspiração dele? Ele é inspirado nos Bakeneko. E o que são os Bakeneko? Os Bakeneko são gatos demônios, né, como o próprio nome diz. E o que leva um gato normal a virar um Bakeneko? Basicamente ele fica preso por muito tempo, ou ele acaba ficando muito velho, ou tem uma cauda muito longa. São várias desculpas que eles dão para poder classificar um gato como um Bakeneko. E quando essa cauda acaba ficando bifurcada, é porque ele vira um Nekomata. Aí sim é a inspiração que entra o que a gente estava falando agora do mundo de Naruto e tudo mais, que inspira tanto a Matatabi quanto o próprio Nekomata. Eles têm uma forma de prevenir isso, que seria cortando o rabo dos gatos, mas é uma coisa extremamente cruel, né? Não façam isso com seus bichinhos, não façam isso com nem cachorro, nem gato, nem bicho nenhum, porque é algo extremamente doloroso para eles e não tem motivo nenhum para você fazer isso. Mas na cultura ali eles dizem que um Bakeneko, ele pode assombrar a sua casa, né? Ele pode até reanimar um corpo morto. Apesar de todas as coisas ruins que ele pode trazer, né, a toda essa representação, ele ainda tem uma parte boa, né? Porque a gente não pode esquecer, né? Como eu falei no meu vídeo sobre Yin Yang,
que as coisas têm um equilíbrio dentro da cultura japonesa. O lado negativo, o lado positivo, né? O bom e o mal. Apesar dele ter esse lado ruim, ele acaba fazendo algumas coisas boas, como por exemplo ajudar um monge a salvar o templo dele da falência, ou ajudar a geisha, que era a dona dele, a se livrar de uma cobra, e assim por diante, né? São várias representações que podem trazer tanto histórias boas quanto histórias ruins. Mas o Bakeneko é esse gato que acaba virando, de certa forma, um monstro, né? Um yokai, né? Um gato normal mesmo, que vira um yokai. E ele acaba tendo esses poderes mais místicos, que ele pode usar tanto pro bem quanto pro mal. Ele é mau. E a gente? É mau também. Outro ser místico presente nas histórias do mundo real, que também tá dentro do mundo de Naruto, é o Moryo. E o que é o Moryo? Basicamente, ele é o demônio que ele vive no submundo, né? Eu vou falar um pouquinho mais do submundo daqui a pouquinho, mas que ele vive no submundo e ele é preso pelas... Mas ele fica preso pelas sacerdotisas, né? Que estão ali em atuação, pra ele não sair fazendo mal, espalhando caos e tudo mais. E o que é o Moryo dentro da mitologia? Ele é basicamente um conjunto de vários espíritos que saem espalhando caos, só que eles normalmente estão presos dentro dos cemitérios e tudo mais. Então tem bastante esse paralelo com o que a Shion faz, né, que é a sacerdotisa lá no primeiro filme de Naruto, Shippuden, e o que acontece na vida real também, que eles ficam presos dentro do cemitério e tudo mais. Os dois conjuntos de espíritos, né, a gente não pode esquecer disso. Até em Naruto ele é representado com várias cabeças e tudo mais, tenta matar o próprio Naruto, né, na visão da Shion ele até consegue, mas depois eles conseguem reverter isso, né, graças aos poderes dela de sacerdotisa, a predição, que é o olho dela, né. Basicamente a gente pode ver como Naruto bebe muito da fonte da mitologia. Bom, e agora a gente vai entrar no território dos Ayakashi, que, como eu falei no meu vídeo sobre o poder do dragão do oceano, são os animais não, os yokais, que são seres da água, né, que eles saem tanto do mar, principalmente do mar, né, mas também de água doce, e ali a gente pode encontrar o Umibozu, que eu também expliquei um pouquinho mais no meu vídeo sobre o poder do dragão do oceano, então não vou me enrolar muito aqui, mas em Naruto o Umibozu foi apresentado pra gente como um ser totalmente feito de água, né, um ser muito grande, e que ele é uma invocação, né, que o Amashi trouxe, só que ele só pôde ser derrotado graças à ajuda do Gamabunta, que estava sofrendo muito por causa da água salgada e tudo mais, mas que ele junto com o Naruto, né, eles fizeram uma cópia daquela colaboração que o Jiraiya faz com o Gamabunta, de colocar fogo no óleo e tudo mais. O Naruto fez usando uma kunai explosiva, né? Então eles acabaram fazendo a mesma coisa e assim eles conseguiram derrotar o Umibozu. Na história da vida real, você teria que enganar ele, que é um pouquinho diferente. Falando em Kaima, ele também pode ser considerado um Ayakashi. Eu não falei no meu vídeo sobre o poder do dragão do oceano, né? Então aqui eu vou explicar um pouquinho mais, mas a gente pode considerar eles até como um tipo de sereias, né? Que são, ou até mesmo os kappa, que são seres que os kappas eles gostam de pregar peças e tudo mais, e para você conseguir fugir deles teria que derrubar a água em cima da cabeça deles. Só que o Kaima ali, no caso, tanto do Amashi quanto da Isaribe, eles têm uma transformação um pouco diferente, eles ficam mais répteis e tudo mais, ganham alguns poderes aquáticos, e você pode ver que eles só conseguiram chegar a essa forma graças a intervenções cirúrgicas do próprio Orochimaru e do Amashi, né? E talvez até a ajuda do Kabuto e tudo mais. Mas enfim, eles chegaram a esse ponto com intervenções cirúrgicas. Então muito disso tá ligado talvez até com a história do Frankenstein, ou até mesmo com a história de outros cientistas que queriam alcançar o grande poder, criar um ser novo, né, brincar de Deus. Então a gente pode ver muito dessas histórias na história do Kaima e principalmente do Orochimaru, né? O Orochimaru a gente poderia dizer também que é um demônio, mas ele tem uma outra inspiração. A gente pode falar isso em outro vídeo. Mas aqui fica a menção sobre o Kai. Puro talento, o menino aqui. E como eu falei antes, o poder do dragão do oceano tem muita inspiração nos Ayakashi, como eu falei, vai estar aqui nos cards. O Ayakashi que ele teria a grande inspiração seria no Ryujin, né, que seria o deus do mar, tudo mais. E ele é um deus que é um dragão, né, que ele controla as marés com as joias dele e tudo mais. Tá tudo explicadinho naquele vídeo lá, mas como ele foi representado em Naruto e Boruto, né? Em Boruto, na verdade, foi mais especificamente, ele foi representado como um dragão de água, né, que salvou lá o Ikada, o Boruto, né, bem lá no finalzinho do arco, que foi um arco que eu já cansei de falar o quão decepcionado eu fiquei com aquele arco. Mas enfim, é aquela representação muito bonita e como eu disse lá, não dá pra ter certeza se era um Ryujin ou se ele era uma técnica, mas ele não parecia bem um dragão de água comum. Bom, a gente não sabe, mas ele parecia ser um ser místico. Em Naruto, por outro lado, ele foi representado por um dragão feito de taijutsu, né?
Assim como o Guy demonstra fazer vários animais usando o taijutsu dele, né? Fazendo aqueles tigres, o rabo do pavão e tudo mais, todas aquelas coisas, as patas do elefante, fazendo todas aquelas coisas usando a estamina dele, a gente viu isso ser feito também com um dragão, né? Que o Shen, que é um mestre Kuli e tudo mais, ele fazia isso, era a técnica suprema dele, o taijutsu supremo. Agora, como ele se encaixa com o Ryujin dos mitos reais, eu acho que talvez só na aparência. E a última citação de Ryujin que eu posso fazer aqui é a espada do dragão, né? Que também se chama Ryujin. Ela é uma espada usada no jogo Dragon Blade Chronicle, né? Ela é justamente a Blade que fala no título do jogo. E ela tem uma propriedade de mudar as naturezas dela. É uma espada bastante versátil. E a inspiração dela não seria bem japonesa, e sim mais católica. E ela viria do mito da espada de São Jorge, do catolicismo, como eu estava falando ali. E basicamente é uma espada que ele usou para derrotar um dragão lá na lua e tudo mais. Então ali no jogo tem mais ou menos a mesma lore, que é uma espada que é usada para derrotar os 5 dragões elementais que aparecem no jogo e depois o grande dragão de luz, né? Outra inspiração que Kishimoto poderia ter tirado da vida real, das histórias da vida real, são os portões de Rashomon, que tanto o Sakon Yukon invocavam, quanto o Orochimaru e até o Hashirama. E esses portões são inspirados nos portões que são representados lá em Kyoto e Nara, e na teoria ali viveria um demônio chamado Ibaraki Doji, que ele estaria ali para assombrar as pessoas e tudo mais. Não tem uma lenda muito específica sobre isso, mas alguns autores usaram esses portões para dizer sobre a decadência da sociedade japonesa e tudo mais. Então fica aí a menção também para os portões de Rashomon. Outra inspiração dos yokai dentro da mitologia japonesa seria o Kamatari, que é aquela fuinha que a Itemari invoca, que tem uma foice e tal, que destrói um lugar inteiro com muita facilidade. E ele seria inspirado no Kamatashi. E o que seria o Kamatashi? Uma fuinha que usa uma foice, teria garras muito afiadas e que ela se moveria junto com o vento, cortando qualquer coisa com muita facilidade. É um demônio meio selvagem e tudo mais. Se liga bastante com o que a gente pode ver do Kamatari dentro do mundo de Naruto. E eu falei um pouquinho mais dele no meu vídeo sobre o estilo vento. O Interceptor do Submundo, por outro lado, ele é uma referência mais não a um ser específico, mas sim a um conjunto de seres. E eu tô falando, claro, do mito da Izanagi e do Izanami, né? Que eu contei aqui no meu vídeo sobre a inspiração de Izanagi e Izanami. E o que é esse Interceptor do Submundo? Ele é um ser que ele prende as pessoas e não quer deixar elas saírem. E é basicamente o que a Izanami fez com o Izanagi, né? Que ele foi lá pra resgatar ela quando ela morreu, por causa do Kabutsushi e tudo mais. E ela mandou depois vários seres para segurar ele, porque ele desrespeitou a ordem dela de não olhar para trás. Então, esse Interceptor seria mais uma representação desses seres que foram atrás do próprio Izanagi. Eu vou lhe pegar, como? Eu vou lhe achar. E Yatagarasu, ele também está presente dentro de Naruto, né? E ele é basicamente um corvo com 3 patas, né? Não sei muito bem por que eles escolheram isso, até tem uma explicação, mas agora de cabeça não lembro. Mas ele é um pássaro que dentro da história da mitologia japonesa ajudou um imperador, que seria descendente de Amaterasu, a poder encontrar o lugar onde ele ia governar, né? Então ele foi basicamente um guia, né? Muito parecido com o que acontece também no cristianismo, da estrela cadente, que os 3 reis magos vão seguindo e tudo mais. É uma história bastante semelhante, só que com Yatagarasu, que vai guiando eles. E esse pássaro é um pássaro divino da própria deusa Amaterasu, que estava tentando guiar ele, né, o descendente dela. E em Naruto, esse pássaro é representado com uma das invocações do próprio Nagato. É aquele pássaro lá que bota vários ovos explosivos e tal. Ironicamente, ele acabou sendo derrotado pela técnica Amaterasu durante a guerra. Então, não sei se foi uma ironia do destino ou simplesmente uma pegadinha do Kishimoto. Outra inspiração que está presente no mundo de Naruto e que foi tirado do mundo real é o Genbo, que é aquela ilha tartaruga onde Naruto e o Bi vão treinar e tudo mais. E ele teria 2 representações possíveis. Uma delas é dentro da mitologia chinesa, onde o Genbo seria a tartaruga negra, né? Que é um dos 4 guerreiros, né? Junto com a galinha, a serpente, o dragão. Ele estaria ali para proteger o território. E outra inspiração dele, acho que um pouco mais próxima, seria do hinduísmo, que seria a tartaruga que carrega o mundo nas costas, né? Seria um deus e tudo mais, então é uma inspiração bem interessante. Ainda falando em hinduísmo, a gente tem o Hanuma, que é um macaco que aparece lá durante os eventos de Akatsuki Legends, e ele acaba causando uma confusão lá, porque o povo de Konoha tá invadindo o território deles e tudo mais. A Tsunade manda construir um templo para eles, para não incomodar mais eles, porque eles estavam dando muito problema, né? E ele pode ter sido inspirado no Hanuman, que é uma divindade também do hinduísmo, que seria um macaco e tudo mais, uma das encarnações de Shiva.
Por outro lado, no primeiro filme de Naruto Shippuden também, né, que eu falei lá do Morioh, a gente teve o Exército Fantasma, que é fortemente inspirado no Exército de Terracota, que são uns soldados de pedra que foram esculpidos lá justamente para eles poderem fazer um volume, uma pressão e tudo mais. Então é bem interessante também como eles aplicaram isso no filme, porque no filme eles podem ser animados, né, graças ao Morioh, que tem aquela questão de ser vários espíritos, então é como se os espíritos acabassem entrando neles, e eles acabam sendo derrotados pelo povo de Konoha, né, só que eles conseguem derrotar o povo do País dos Demônios, e é bastante interessante a gente poder perceber esses paralelos e como a equipe do Kishimoto conseguiu inserir essa inspiração do mundo real de uma forma muito prática dentro do filme. Um outro paralelo que a gente vai falar aqui não é bem, talvez não seja bem a inspiração, mas a gente vai falar aqui de quando o Akamaru virou um monstro, né? Que ele até cresceu e tudo mais, e tem um paralelo até com os lobisomens. Só que ao invés de um homem virar um lobo gigante, humanoide e tudo mais, o Akamaru só cresceu e ficou muito mais selvagem, muito mais perigoso. A Hana precisou dar uma injeção nele para reverter os efeitos, né? E muito parecido com a bala de prata que a gente vê nos lobisomens e tal. Então fica aqui uma menção também para essa transformação do Akamaru. E por último, em Naruto Online a gente tem o Fukurokumaru, que é um gato, né, que é um Manakineko, que é um gato que traz sorte, né, fortuna e tudo mais. E no jogo ele é um personagem jogável, também uma invocação, né, um personagem, um NPC também. Então a gente pode ter várias interações com ele, e na vida real ele traz muita sorte, muita fortuna e tudo mais. E no jogo ele, ironicamente, além dele segurar uma moeda muito grande, um lingote muito grande, ele também tem uma fase onde a gente luta contra ele, que a gente ganha muito dinheiro lutando contra ele. Então é bem interessante como é que eles conseguem encaixar esse tipo de coisa. Mas é isso que eu tinha pra dizer pra vocês, gente. Se eu esqueci de algum ser que Naruto colocou ali de inspiração e tudo mais, deixem nos comentários, porque a gente pode render mais uma parte. Eu falei de vários, mas a gente pode render mais uma parte. As quimeras eu deixei pra outro vídeo, porque assim como as biju, tem várias quimeras, e a gente pode falar de vários. E eu acho que a gente não vai cansar de conseguir encontrar esses paralelos que o Kishimoto e a equipe deles deixaram dentro da obra. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, que isso vai ajudar imensamente o canal. Se você assistiu até aqui é porque você realmente gostou, então, por favor, gente, dá essa ajuda pra mim, se inscreve no canal também, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, me siga no Instagram também, não esquece, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Kaguya.